Sejam bem-vindos ao programa E Agora José. Para quem acredita no poder das redes, estaremos hoje recebendo aqui Carlos Bair, presidente da Anfipa, para falar sobre um assunto de extrema importância, que é Sou Pai, Não Visita. O nosso tema, inclusive, é um grupo formado por eles que estaremos aqui. Olha só, seja bem-vinda, Daniela. Bair já chegou. Deixa eu convidá-lo. Michele, Maiara. Que maravilha. Vamos lá. Deixa eu aguardar ele entrar. Olá! Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo, Bair. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui de novo. Maravilha. Fazer um bate-papo bastante informal e bastante rico, onde muitas pessoas, após a live, entraram em contato, tiveram várias impressões positivas da nossa conversa. O Vinícius, o diretor Vinícius, esteve com você na semana passada e foi extremamente rico. E também suscitou várias ideias interessantes para a gente poder discutir hoje também e levantar essa causa que é tão nobre, que é a questão da luta contra a alienação parental, né, doutora Vanessa? Perfeito, Bair. E assim, dentro disso, né, nós temos vários aspectos a serem falados, né? Sou Pai, Não Visita traz pra gente o conhecimento da alienação parental, que por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem ainda, não conhecem sequer o termo. Nós fizemos uma pesquisa, Bair, a respeito de propagação do conhecimento da alienação parental. Tudo que você coloca nas redes com o nome alienação parental, as pessoas não clicam. Então, por falta de conhecimento, às vezes por causa do próprio vocabulário, o nome alienação, né? E então nós podemos caminhar por aí, podemos caminhar também, porque esse vídeo ele fica disponível, então nós precisamos propagar o que é a alienação parental. Exato. E por incrível que pareça, Bair, quando a gente fala de violência doméstica, as pessoas que sofrem dessa violência, elas não têm consciência que sofrem. E tem muitas pessoas nessa faixa. Muitas pessoas são vítimas de violência, principalmente a psicológica, e nem sabem que são vítimas. Então, esses vídeos, essas informações, fazem com que ela perceba, peraí, mas isso está acontecendo comigo? Quais as consequências para os meus filhos? Quais as consequências para mim, para todo o sistema familiar? E indo um pouquinho mais além, Sou Pai, Não Visita é o nome de um grupo também, né? Então, olha que legal, parabéns. E aí eu acho interessante falar um pouquinho desse grupo também, Bair. Olha, antes de começar a falar do grupo, do movimento Sou Pai, Não Visita, eu acho interessante, pela tua fala que você introduziu, falar de uma coisa muito interessante sobre a percepção em relação à alienação parental nas redes sociais. O próprio diretor Vinícius Ferreira, que conversou com você, foi ter um entrevistado semana passada, ele fez, eu não recordo se ele comentou isso na entrevista, mas ele fez um trabalho de percepção na internet, onde quando ele postava fotos com as filhas dele, o número de curtidas era enorme. Mas no momento que ele questionava, no momento que ele colocava a dor da alma da alienação parental, o número de curtidas era irrisório, era pífio, comparativamente ao grupo do mesmo grupo, né, de amigos que ele tem no Facebook, que curtiram as postagens de família, mas não curtiram nem um pouco quando levantavam esse tema da alienação parental. E aí, o que suscita, doutora Vanessa, a questão será que é por um medo, é por uma ignorância, ou porque o tema alienação parental realmente tem um pejorativo muito negativo, então é preferível e mais cômodo para a pessoa que não passa por isso, não querer aprofundar mais, não querer saber mais, ou não causar uma ligação de empatia com esse tema, né? Enfim, é uma coisa minha filosófica, o porquê as pessoas curtem com muita facilidade, né? E com impossibilidade até fotos de família, mas não curte nem um pouco quando é algo ligado com a alienação parental, mesmo que o texto, né, a rigor, tenha um embasamento muito claro do que está falando, o sofrimento, né, do pai ou da mãe ou do avô, né, e principalmente da criança que sofre alienação parental. Então, é uma coisa bem interessante esse trabalho que ele fez de percepção
e a rede social no Facebook, né? Então eu achei bem curioso isso, e isso a gente percebe, né? Mas, e outra coisa que você falou sobre o movimento Sou Pai Não Visita, foi o precursor da Anfipa, né? A Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. Eu estou pegando até, eu estou fazendo um plágio do diretor disso. Ele colocou no fundo, eu achei sensacional. Ele tem ideias ótimas. Incrível. E as ideias ótimas têm que ser apropriadas e reproduzidas, né? Então, assim, a Anfipa ela teve como fator precursor o movimento Sou Pai Não Visita, que eu comecei a falar na outra conversa nossa, que é um movimento que inicialmente era somente de homens pais, que sofriam alienação parental, pais que não conseguiam conviver com seus filhos, né? Nós falamos bastante sobre alienação parental, sobre as suas faces, e uma das faces mais malignas é a face do afastamento parental. É quando uma parte, e aí volta a falar sobre isso, a alienação parental como a violência doméstica não tem gênero. O alienador e o alienado pode ser a mãe ou pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, materno e paterno, pode ser o guardião e não ser o guardião também, né? Tanto o alienador como o agente alienado. Então isso é uma coisa importante, porque fica sempre aquele viés de gênero e eu tenho um receio muito grande, doutora Vanessa, de não entrar nesse sexismo, que para mim é totalmente profícuo para quem luta pela igualdade parental, entende? Seria até se igualar ao grupo que acabou seguindo por esse caminho, né, desejando a igualdade, acabou invertendo novamente. Exatamente. A briga é porque existia uma balança torta. Então, em nome da igualdade, se entorta a balança de novo. Exatamente. Então, entender o erro e não permitir que isso aconteça, porque a partir do momento, Bair, que aí vem a questão dessa visão sistêmica, né? A partir do momento que você entende que cada um tem a sua função e que todos são importantes para o equilíbrio da família, não dá pra gente colocar a mulher em cima e o homem embaixo, nem o homem em cima e a mulher embaixo, é a igualdade mesmo, né, de gênero, mas nesse sentido que cada um tem a sua posição. Ontem, uma pessoa me procurou, me pedindo, falou, doutora, você pode enviar para mim uma lista falando a respeito da questão da mãe, o que significa essa cura com o teu lado materno, quais são as repercussões disso, né? Eu achei interessante a pergunta, né? Não, muito interessante. Sem a mãe, só com o pai, o indivíduo ele vai ter uma noção do mundo que é a função do homem, do pai, né? Ele vai ter uma noção, ele vai estar preparado para enfrentar as coisas da vida, para ter uma profissão, para se relacionar com outras pessoas. Então, essa desenvoltura, tudo isso vem através do pai. Mas sem a mãe, ele não é nutrido, então ele é uma pessoa insegura, ele é uma pessoa que não sabe lidar com os próprios sentimentos. Quer dizer, é necessário esse trabalhar de ambos, da posição de mãe e pai, né? E aí, por isso, a igualdade parental. Exato, Vanessa. E assim, você falou de outra coisa importante também que eu não posso passar batido, que é a questão da violência doméstica, intrafamiliar. E assim, teve o ano passado uma audiência pública em São Paulo, se eu não me engano, não me lembro mais, a gente foi na Assembleia Legislativa de São Paulo ou na Câmara de Vereadores de São Paulo. Um desses dois lugares foi a última audiência pública para tratar sobre a alienação parental, sobre a lei, né, da alienação parental. E aí tem os painéis, como toda audiência pública sobre o tema, tem os painéis das revogadoras ou revogadores e os painéis que mantêm a lei, né, que defendem a lei. E aí quando acaba os 3 painéis de cada lado, é aberto para o público, né, quem está lá para poder se manifestar e perguntar, né, e arguir também. Enfim, e eu falei sobre isso lá. Eu falei que a pior violência doméstica familiar é exatamente a alienação parental com as crianças. E não só adolescentes, mas especialmente as crianças que não podem se defender, que sofrem a dor da alma da alienação parental e não podem se defender. Então isso para mim é muito claro, Vanessa, de como isso é maléfico, né? O Vinícius tem um levantamento interessantíssimo de vários trabalhos agora,
recentes, de 2019, 2018, sobre os danos, né, comportamentais, né, em relação à alienação parental. O que isso acomete nas crianças, no comportamento, na psíquica da criança. E, assim, é devastador, né? Então, assim, até que ponto o legislativo, o judiciário brasileiro, ele não está sabendo ciente disso? Porque o que mais nós temos hoje é comprovação científica. Isso não é comentário de uma reportagem de uma televisão local. Isso é revista científica, entendeu? Periódico científico, né? Então, assim, um dos trabalhos no italiano tem um follow-up de 8 anos de acompanhamento das crianças. Eu acho que 8 anos. Então, tipo, são coisas muito sérias, com uma amostra muito substancial. Então, de modo que não tem como revés, não tem como dizer, não, não tem muita validação científica. Não, é o que exatamente tem. É validação científica contra a alienação parental como algo que causa realmente prejuízo comportamental, né, das crianças que sofrem alienação parental. Então, é uma coisa muito séria, é algo de saúde pública, não só brasileira, mundial, porque infelizmente não fica só no Brasil, né? Mas nós estamos aqui e nós temos que fazer nossa parte aqui como brasileiros, né, Adria? Né, doutora Vanessa? E isso reverbera, né, Bair? Porque no momento que a gente está, nós estamos interligados pela internet, né? Esse programa, por exemplo, eu tive pessoas me procurando da Itália, de Portugal, através desse programa. E trazendo a questão da alienação parental. E eu achei interessante até que são brasileiros, mas que estão lá e estão passando por essa situação. E aí vem a questão da lei, né? Porque tem países que não foi reconhecida. Então, a situação é bem difícil, é bem mais difícil, né? Eu posso colocar assim. Mas você sabe que a pesquisa que eu fiz, ela foi uma pesquisa com aqueles softwares, né, que pesquisam dentro das redes mesmo, por causa da entrevista com o Vinícius Ferreira. Porque quando ele falou para mim dessa experiência dos amigos dele, do Facebook, né, quando ele falou isso, eu falei, nossa, mas isso é bastante interessante. E aí eu fui pesquisar, né, pessoas que colocam palavras-chave de pesquisa no Google, por exemplo, alienação parental quase não tem, é muito pouco. A procura pela palavra alienação parental. É verdade. E aí a gente consegue dividir também, Bair, por classes, né, de entendimento de ensino, né, classe social, quais procuram pelo nome alienação. Então, a palavra alienação já é uma palavra que não causa estranheza para as pessoas. E quando você traz a questão da dor da alma, e é uma dor envolvendo o âmbito doméstico, familiar, existe culturalmente no brasileiro, desde o começo, em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. Eu estou trazendo isso, mas assim, não é que é em briga de marido e mulher, é que o brasileiro ele tem essa cultura de não se envolver com o problema familiar do outro. Eu não vou me meter nisso, né? E aí as pessoas deixam abandonado, deixam sozinho, né? A pessoa, e aí ela entra num processo de se sentir solitária. Quer dizer, a rede social, nós sabemos que a imagem lá que está colocada não necessariamente, aliás, na maioria das vezes não é a verdade, né? E aí a gente tem vários casos de casais felizes na rede e depois vem à tona o que estava acontecendo realmente. Então, quando você vê a família sorrindo, aí as pessoas curtem porque isso é bonitinho e é tranquilo para elas. Mas se você coloca que tem algum problema e está doendo, aí elas não querem participar disso, né? Elas estão em busca de entretenimento. Você sabe, Vanessa, doutora Vanessa, quando você comenta a questão da expressão alienação parental, né? E de como é difícil algumas pessoas entenderem ou querer aprofundar e da falta de empatia até com o tema, porque realmente tem um pejorativo ruim, né? Não é uma coisa agradável, né? Para quem escuta, para quem lê. Tanto é que alguns advogados de família, e você como advogada sabe o que eu estou falando, estão mudando até a forma de entrar com a ação para não usar, para o juiz não olhar de forma torta, né? Ou enviesada, ou mesmo já pejorativando, ou com preconceito com o tema, já estão trocando uma das faces da alienação parental como afastamento parental. Então, ao invés de dizer alienação parental, estão usando afastamento parental já, entendeu? A própria ação, né? Então, tipo assim,
E para mim, eu não acho certo, a minha opinião. Porque acaba sendo um boicote com a nossa principal arma, que é a informação, e levar ao juizado o que existe, que é um problema que tem que ser encarado. E se alguém tem que encarar esse problema, é você, magistrado, é você, magistrada, entende? Então não pode ser diferente. Então até oportuna essa fala sua para eu poder ter essa voz, no meio dessa multidão que sofre alienação parental, dizer que não, gente, não podemos tirar o termo alienação parental. Temos que impor, sim, um problema que existe, um problema social gravíssimo, que chama alienação parental, e combater de frente esse problema. E não de forma um pouco mais não tão agressiva, não tão apontuda, não tão declarada, como para mim, ao meu ver, é meu ponto de vista, naturalmente, tá? Tem que ser feito, doutora Vanessa. Não podemos esquivar num problema social tão grave quanto esse. Para mim, não faz sentido ser diferente. E aí, Bair, que surgiu para mim a ideia desse programa diário, né? Porque o que acontece? Quando você traz questões que estão envolvidas com essa dor, e aí as pessoas querem saber, né? Elas querem saber como que é passar confiabilidade no relacionamento com seus filhos. Elas querem saber como lidar com a verdade na comunicação com os filhos. Elas querem saber como fazer no caso da visitação nesse período de Covid. Então elas são chamadas para algo que elas querem saber. E quando elas chegam aqui, elas recebem o conhecimento do que é alienação parental, da importância da alienação parental. Então todo dia a gente vai lá, planta uma semente, rega o jardim, para que as pessoas estejam recebendo a informação e isso passe a fazer parte delas, como referência, né? É o que a gente comentou com o Vinícius. O ser humano, ele age por referências. E aí a própria neurociência traz todo o embasamento para isso. Então, nós estamos fazendo isso de pouquinho em pouquinho, nós estamos colocando referências, o que isso tem a ver com a alienação parental. O que a visitação... É visita ou não é visita? O que isso tem a ver com a alienação parental? O que a criança... Ontem a gente falou da criança. O que a minha criança interna tem a ver com a alienação parental? Né? O que os presídios lotados, questão de violência doméstica de Maria da Penha, tem a ver com a alienação parental? Então a gente vai fazendo essas pontes e vai lá, e vai martelando. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo, até que essa consciência seja tomada. Por isso que a gente fala, para quem acredita no poder das redes. Porque de pouco em pouco você vai trazendo um grupo dali, um grupo daqui. Puxa, isso é importante. Eu vivo isso, meu vizinho vive isso, o meu filho passou por isso. Nossa, e aí essa consciência vai sendo tomada de tal maneira que aí nós temos o caminho da sociedade e nós temos o caminho dos três poderes, né? É o judiciário, o legislativo é muito importante. O legislativo precisa despertar para isso e o executivo, né? Os nossos políticos precisam estar envolvidos com essa causa. É necessário. É interessante, você falou sobre a questão da visita, né? Que é uma das feridas mortais de um pai separado, né? Chamar o pai de visita, e o nosso legislativo ele faz questão de ainda endossar isso, né? Como visitação, né? Período de visitação e não de convivência. Né? E assim deveria ser tratado, já falamos isso na outra conversa. Mas o fato é que em tempos de pandemia, doutora Vanessa, como é difícil para um pai separado querer ser convivente ou até mesmo visitante do seu próprio filho. É muito difícil, porque convenhamos que é extremamente conveniente, é uma grande armadura, um grande escudo para alguns alienadores, algumas alienadoras viver momentos de pandemia para exatamente falar, olha, agora eu tenho um amparo da ONU, né? Um amparo da OMS, que você agora não pode mais visitar nosso filho, nossa filha, né? E assim, é muito delicado isso, porque de todo modo, existe um amparo, existe Eu vi várias pessoas que entraram agora, deram bom dia para nós, como o Fábio Oken, um abraço para você, Fábio. Abraço, Fábio. E falou, fique em casa. E é verdade, é para ficar em casa, mas tem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar. Eu sou fisioterapeuta, estou com uma queda absurda de atendimentos. Foi
Eu nunca passei isso na minha vida, profissionalmente, né? Não, de ter uma semana sem trabalhar, não consegui atender ninguém, né? E quando atende é um ou outro, então é uma situação bem difícil. E quando você tem as suas obrigações, como pensão alimentícia, por exemplo, né? Que é uma coisa, é uma obrigação, né? Um dever, um direito do meu filho. É difícil você honrar as suas obrigações em tempos de pandemia, né? E aí você vê o movimento de quem não é alienador, de quem não é alienador e de quem é alienador, alienadora. Por exemplo, ao mesmo tempo que o alienador é muito claro, né? Porque até eu chamo de BIM, eu chamo em alusão ao terrorista Bin Laden, né? Eu chamo o pai BIM ou a mãe BIM, né? Que faz terrorismo, né? O grande alienador o grande alienadora, doutora Vanessa, é um terrorista contumaz, né? Então, assim, uma vez que você... qual o posicionamento do BIM? Ele falou, olha, a partir de agora, você não pode visitar sequer a nossa filha, o nosso filho, porque isso é uma norma da ONU, da Organização Mundial da Saúde, que você não pode vir mais, então você está proibido de vir. Mas aí esse pai, muitas vezes é autônomo, ele não tem condição financeira de arcar com a responsabilidade dele de pagar integralmente a pensão. Só que aí a cobrança da pensão, ele não tira um centavo, ele não admite uma mudança social que houve um impacto mundial sobre a pandemia, né? Especialmente do ponto de vista econômico e social. E aí esse pai BIM ou essa mãe BIM, ele faz questão de receber o integral da pensão. Ou seja, o objetivo dele é realmente acabar com a outra parte, né? Então você vê esse terrorismo que acontece muito, assim. Eu vejo que eu lido muito com os pais, muitas mães, muitos avós, e na associação e também no movimento Seu Pai Não Visita, e eu vejo esse sofrimento para um pai que quer um pai convivente e não consegue porque está proibido a visitação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que suar a camisa e não sabe como, porque ele não consegue trabalhar. E como é que ele vai arcar com a sua responsabilidade, como ele sempre arcou? Veja, eu estou falando de modelos de pais que sempre pagaram de forma adimplente suas pensões alimentícias. Só que há um evento mundial, como uma pandemia, né, como o Covid-19, que impactou e você parou de trabalhar. Então, essa sensibilidade que uma mãe que não é alienadora, e graças a Deus eu tenho uma ex-mulher que é assim, que eu conversei com ela, eu falei, olha, aliás, ela perguntou para mim, como é que está fazendo? Está trabalhando? Porque está todo mundo parado, e ela tem os olhos desvendados e a empatia em entender que realmente é um problema social instalado em todo o Brasil, inclusive em Santos, onde eu moro, onde eu trabalho. E ela, partiu dela, olha que legal. Assim, olha, como é que está fazendo? Assim, aí ela deu uma brecha enorme para eu falar, olha, que bom que você falou sobre isso, porque eu não vou conseguir pagar integralmente a pensão. Eu falei, imagina, eu sei disso, não precisa nem me pagar. E eu paguei ainda 1/3 do valor da pensão alimentícia para todos os meus filhos por conta exatamente de uma mudança drástica do meu trabalho. Claro. Né? Mas assim, quando eu falo sobre isso, doutora Vanessa, é importante também replicar uma ideia, porque a gente se toma às vezes como um pressuposto e às vezes não é um pressuposto. Por exemplo, quando nós defendemos o pai não visita, quando nós defendemos igualdade parental, evidentemente, eu estou falando no caso dos homens, pais, são pais que pagam pensão, que procuram ser convivente com seus filhos, né? É porque hoje em dia, cada vez mais, doutora Vanessa, a redundância se faz necessário e você deixar de forma muito explícita, muito esmiuçada a informação para não ter nenhum viés de conflito ou de interesse, entendeu? Porque assim, a luta de quem quer ser pai é pai que sempre foi pai. Pai que antes da separação trocava a fralda, mamadeira, passeava com a criança, levava para médico sozinho, levava para a escola, fez adaptação escolar sozinho, ou conjunto com a ex-mulher, né, com a mãe da criança. E de repente, quando acaba o casamento, né, ao divórcio, separação, esse pai é impedido de ser. E aí esse é o movimento dos homens pais com quem eu defendo e luto todos os meus dias, né? Eu vejo até como uma missão de vida, doutora Vanessa. A sua missão de vida é muito clara e muito linda. E a minha missão de vida também é por conta desses pais e mães que querem ser pais, querem ser mães, pela igualdade e não pela segregação, não pelo grau de exceção à regra, entende? É isso, eu acho que é importante falar sobre a questão de que nossa luta é por pessoas que realmente sempre foram e quer continuar sendo pais e mães, entendeu?
né? É Eu isso. quero te falar, Bair, o seguinte, que essa é a segunda vez que você vem aqui, né? E a primeira você me emocionou, tô emocionada de novo aqui na segunda, porque eu sinto, né, essa tua presença é muito forte e eu reconheço que é uma missão de vida mesmo, que você colocou a tua alma nisso, né? Então você já vem todos esses anos dedicando tempo, dedicando conhecimento, dedicando uma luta mesmo por uma causa que é sua e que ao mesmo tempo é de tantas e tantas pessoas. Você é o verdadeiro pai transformador, né? Você é o pai que lutou por si mesmo, mas que percebeu a dor de outros que não sabiam o que fazer, estavam perdidos. E você foi um visionário, você trouxe esse grupo para perto. E assim vocês debatem, assim vocês pensam, assim um ajuda o outro a encontrar um caminho. E é uma missão de vida maravilhosa, né? Que você vem cumprindo, né? E a Anfipa está aí para provar isso, né? Porque veja que você, se olhasse só para si mesmo, você ia ficar defendendo somente o teu grupo, que são os pais. E não é isso que vocês fazem, né? Vocês lutam por todos aqueles que foram separados, alienados dos seus próprios filhos, netos, enfim, seus entes queridos, suas crianças amadas, foram separados e não têm o caminho de volta. Sofrem por isso e sabem que aquela criança está sendo destruída. Né? Então essa dor é pior ainda, ela é maior do que não poder ter acesso à criança, é saber que por não ter acesso a criança está sendo destruída. Então teve uma participante, a Daniela, que trouxe aqui a pergunta, né? Os pais que não participam por opção. Mas você já respondeu a pergunta dela, né? Eu estou colocando a pergunta depois só para assim enfatizar isso, né? Que aqueles que não querem por opção, que se aproveitam e não querem contribuir com nada, né? Aí essa é a exceção da regra, né? Porque o grupo é o grupo de pais que querem, eles querem ser pais, né? Até eu uso essa frase, né? Eu coloco ensinar as pessoas como usufruir do direito, né? Como colocar em prática o direito de ser pai do seu próprio filho. É uma frase absurda, mas ela é tão absurda que a alienação parental criou um absurdo na nossa vida. Pois é a redundância necessária, Vanessa. É a redundância necessária. É exatamente isso. A notoriedade, né, que é necessária, né? Quando você fala muito bem a questão dos pais que sofrem alienação parental e da dificuldade que eles têm de lutar contra isso, né? Nos grupos com quem eu lido, especialmente o Seu Pai Não Visita, que é somente de homens pais, o Vinícius até te conversa muito com ele, o Gilson também, o Tito, são outros pais também de outras regiões do país que também participam como moderadores do grupo, e a gente observa a dificuldade porque existe pais que estão na fase, como existem as fases do luto, a alienação parental também tem suas fases. E alguns estão na fase da ira, da revolta. E isso nada é agregador. Porque entra muitas vezes no sexismo, porque ele é o pai, muitas vezes, e é difícil falar isso, sabe? Até com o pai separado, e eu não estou sendo desleal, não. Estou sendo muito pelo contrário. Eu tô vendo como igualdade mesmo. E eu entendo a dor deles, porque eu também passei por essas fases. E quando você sai de um casamento, né, litigioso, e quando você luta pela guarda ou pela guarda compartilhada, né, do seu filho, você depara muitas vezes com esse terrorismo. E quando você sente ele pela primeira vez, o impacto no teu coração é muito grande. Porque você nunca pensou ou acreditaria que a pessoa que você teve um relacionamento amoroso, afetivo, poderia chegar a esse ponto para impedir a tua convivência com a criança que ela sabidamente sabe que você tem o maior amor do mundo, entende? Então, para o pai, isso, e não dá nem para apontar, porque cada um tem o seu momento de fase para poder lidar, entendeu? Da dor, da ira, da aceitação, que é uma coisa muito difícil de um pai alienado, aceitar que está vivendo aquilo e falar, olha, o jogo é esse, o processo é esse. Se você não passar para a próxima fase, que é aceitar e trabalhar isso de uma forma melhor, certamente você vai continuar sofrendo ou você vai ter problemas na tua relação com o teu filho.
né? Porque se você entrar no conflito de querer quem pode mais, quem pode, porque esse que é o ponto da curva, o pulo do gato, doutora Vanessa. O pai que está na fase da ira, da revolta, da consternação, se ele não perceber e se ele entrar nesse jogo contra o terrorismo da outra parte, né? E quando eu falo pai ou mãe, tá certo? Como eu falei, não tem gênero na alienação parental. Mas vamos supor, o pai alienador causa um grave terrorismo contra a mãe que não tem a custódia compartilhada. Se essa mãe entrar no conflito com ele, certamente a criança perde muito mais e uma das partes fatalmente vai perder mais drasticamente, porque não tem como ficar meio termo, entende? Agora, se ele conseguir entender que essa fase da ira pode ser trabalhada de uma outra forma, ele aceitando que, poxa, eu passei por isso, ela ele agudizou um processo em mim que causou uma ferida mortal em mim, eu tenho que aceitar essa ferida e trabalhar de uma outra forma. Eu não sei qual é o filósofo grego que ele fala a questão achei Epictetus, acho é um nome parecido com isso, a gente pode pesquisar depois no Google, que hoje é bem fácil de pesquisar. Que ele fala que o problema todos nós vamos ter. O que muda de um indivíduo para o outro é a forma como eu transformo esse problema e como eu lido com ele. E esse é o ponto da alienação parental para o pai separado, ao meu ver, na minha humilde opinião. Quando você entende o problema como ele é, que tem razões emocionais fortíssimas, tem mazelas conjugais não tratadas, tem a indissociação ainda do que é conjugal, do que é parental, e esse é um grande... Isso é tema de 10 lives, né? A conjugalidade e a parentalidade, né, doutora Vanessa? Mas, então, quando isso ainda está muito indissociável, se você não entender esse ponto e continuar batendo de frente, você vai continuar sendo um ex que não é ex, que é marido da outra parte. Uma ex que não é ex, é esposa da outra parte. Porque volta com as mazelas conjugais do casamento, entende? Se a pessoa não entender isso, ou seja, e aí o que muda? O posicionamento. Se esse pai, se essa mãe se posicionar, falar, olha, o que eu estou querendo tratar com você é o nosso filho. Tipo, se você fizer questão de mostrar isso, chega uma hora que a outra parte quer puxar para a relação ainda de conjugal, né? Ele vai perceber, peraí, não tem mais escuta. Se não tem mais escuta, ele é uma voz morta, é uma voz sem sentido, entende? Perde o nexo, perde a conexão com a outra parte, porque não há comunicação, entende? Então, para mim, doutora Vanessa, é um ponto importante que eu não vi ainda alguém comentar, e eu acho importantíssimo isso. A gente comenta muito os grupos fechados, mas publicamente tem que ser falado isso também, tem que ser levado para o maior número de pessoas entenderem isso, que isso é uma humilde opinião minha sobre esse assunto, do posicionamento e da escuta. Pois não. Eu achei muito importante e interessante. Na verdade, esse nosso programa hoje ele está bem agitado. O pessoal está trazendo muita coisa e eu gostaria de estar falando com todos. Mas eu vou tentar agora, rapidinho, trazer para você, porque eu achei interessante você falar sobre isso, que é justamente a minissérie que a gente montou. Eu acho que eu cheguei a comentar com você que a gente vai criar uma minissérie gratuita à noite. E o objetivo dessa minissérie, a gente separou por temporadas. A gente criou uma minissérie mesmo. E a gente separou por temporadas. E nós temos uma temporada que é somente sobre esse assunto que você levantou agora, né? Porque esse é um ponto, é um aspecto fundamental para a resolução do problema. E aí eu vou trazer um problema, né, agora, que também leva aqui alguém, a Luab Torres, trouxe aqui. Foi um questionamento sobre quando a gente estava falando sobre a pensão, e ela colocou assim, ou ele não... Como que um filho vive com 1/3 do valor de pensão? Ele só toma café da manhã, não almoça e nem janta? A pessoa colocou isso. Eu quero pegar essa pergunta e quero falar um pouquinho a respeito desse momento, né? Esse momento que passa o mundo inteiro. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos e sou casada, ok? Os 2 filhos são filhos deste casamento. O que acontece? O meu marido, né, o trabalho dele, diante dessa situação, ficou totalmente impossibilitado. Nós somos casados, o que a gente faz? A gente se organiza para que todos tomem café, almocem e jantem.
porque somos uma família. Então aqui não tem uma briga entre nós não estamos separados. Quando existe essa visão da separação e da luta, né? E essa luta a gente já sabe que não é uma luta, não é o que a gente enxerga, mas a causa da luta é invisível, né? São situações que não foram resolvidas, são emoções vem já de família, da família de origem, que a pessoa não se resolveu, por isso que já teve o problema da separação nesse casamento ou desse relacionamento, né? Então, as diversas causas, elas vêm à tona, mas vêm de forma invisível, Bahia. E aí se utiliza da situação do filho para ficar causando dor no outro, com o objetivo que o outro sinta o que a pessoa que está alienando sente, que é uma dor, que ela culpa o outro, ela tá no local de vítima e ela culpa, eu sinto essa dor porque ele fez isso comigo. E aí todo esse movimento sistêmico, invisível, inconsciente, faz com que a pessoa faça questão, não vai diminuir o valor. E aí, Baíro, o que eu quero trazer não é nem da briga entre as pessoas, eu quero trazer o juiz, tá? Nós estamos agora, graças a Deus, nós estamos com uma equipe super legal, fechamos uma parceria muito boa, né, de advogados. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos organizando uma força para que a gente possa atuar nesses processos, porque os juízes, Bahia, eles estão indeferindo os pedidos de revisionais de pensão alimentícia durante esse período. Então você que é fisioterapeuta não pode sair de casa para fazer a sua fisioterapia. O dinheiro não entra para você comer. Então você precisa se acertar com essa pessoa, com essa mulher, para resolver a situação, porque a criança é fruto dos dois. Então é um problema dos dois e precisa ser adaptado de uma forma sensata. Exato. Né? E o que acontece quando esses juízes indeferem? Eu estava conversando com uma pessoa e aquilo doía meu coração. Ele falava e meu coração doía, porque ele falava assim, doutora, eu não vou conseguir pagar. Ele indeferiu meu pedido. E agora? O que vai acontecer com esse pedido indeferido? Né? Eu vou ser preso? Porque eu não vou pagar. E aí eu falei, você vai ser preso. Você vai ser preso porque existe uma pandemia no mundo. Você não deixou de cuidar do seu filho, você não deixou de pagar, você foi pego por um problema mundial. E por isso você vai ser preso, porque o juiz não conseguiu enxergar isso. Então existe uma alienação, olha o que eu vou falar. Uma alienação por parte de alguns juízes, eles são alienados da situação mundial. Mas, doutora Vanessa, alienação parental judicial é uma nômina que já está sendo utilizada há alguns 2 anos, né? Eu falo isso, tem vários pais que estão antes de mim falando sobre o mesmo assunto, alienação parental judicial. Porque uma vez que você endossa atos de alienação parental como atos verdadeiros, não ouvindo outro lado, não ouvindo contraditório, onde você, a todo momento que um pai manifesta o afastamento parental, a dificuldade de convívio, levando vídeo, levando foto, levando depoimento, levando o que você imaginar com material comprobatório, e a outra parte simplesmente indefere e endossa o alienador, isso com certeza é alienação parental judicial. E aí você traz algo atual sobre a revisão da pensão alimentícia indeferindo. Indeferindo, muito. E quando a jurisprudência, me corrija, por favor, eu sou acadêmico, calor, você é advogado aqui, mas dizem que quando há uma mudança radical do padrão social do trabalho, há indicação, sim, de revisão da pensão alimentícia, como alegar que não houve uma mudança catastrófica. Isso é lei, e a base está, Bahia, no fato novo. Houve um fato novo, e pior do que o fato novo, também quando existe caso fortuito ou força maior, que é exatamente o nosso caso atual da pandemia. Pelo amor de Deus. Sabe, que algumas pessoas também vieram me questionar, porque eu tenho pessoas de um lado e de outro que me procuram, né? E aí vieram me questionar e falaram, mas e a Constituição? Isso, não sei o que. Eu falei, olha, num caso como nós estamos, a Constituição, ela fica quase que suspensa, porque muitas situações, elas têm que ser revistas, porque é uma situação específica, né?
Alguém colocou agora assim, a mãe vai ter que se virar, a criança vai ter que comer menos, lembrando que a pensão é alimentícia e não dá para deixar de alimentar. Vou deixar você falar agora, Bahia. Obrigado. Então, doutora Vanessa, primeiro agradecer a Lua, o nome dela qual que é? Lua Bitorres. Obrigado, bom dia, Lua Bitorres, é um prazer ter você aqui conosco. Eu adoro ter esses contrapontos para a gente poder conversar, né? E assim, vamos lá. A todo caso tem a sua exceção. Um caso onde um pai ou uma mãe é funcionário público, que todo mês, mesmo com a pandemia, ele ganha lá mensalmente o valor dele de direito, é descabido o fato de ele pedir uma redução do salário, uma vez que ele mantém o salário que ele ganha. Agora, um comerciante, um funcionário um autônomo como eu, que trabalho com saúde e trabalho com terceira idade, doutora Vanessa, o meu público-alvo, os meus pacientes, é terceira idade, é o público mais atingido. E se você vê o mapa do Covid-19 em Santos, onde eu moro, é onde mais está crescendo, infelizmente. Já estamos proporcionalmente comparando com São Paulo, o número de óbitos e o número de infectados. E o paciente idoso, ele tem um medo, e é óbvio, justificado e compreensível, de fazer qualquer contato com estranho, especialmente com quem? Com agente da saúde, como fisioterapeuta. Claro. É óbvio isso, é óbvio. E eu trabalho com pessoas da terceira idade, na grande maioria, pessoas que têm um nível social diferenciado, são pessoas aposentadas, que têm um grau de cultura suficiente para entender dos riscos dessa alta transmissibilidade do Covid-19. E por conta disso, restrição de quem vai entrar na casa é natural. E se isso existe, o meu trabalho drasticamente cai, como caiu. Então, não tem como eu pagar algo diferente. E outra coisa, o gasto que as pessoas estão tendo em casa, isso não é eu que estou falando, tá? Isso sou economista falando. Também caiu. Porque uma vez que o lazer não existe mais para você gastar, não tem mais como você fazer uma atividade externa, também há uma diminuição dos gastos da casa, né? Em relação ao que é da rotina diária da comida, naturalmente que não. Mas o que eu gastava com meus filhos no final de semana que eu passava com elas, obviamente, não existe. Então, é uma despesa que eu não tenho. E que a mãe também que sai, com o pai que sai para um shopping, que o shopping está fechado, também não existe. Então, algumas despesas secundárias que não era a comida, né, da mesa, houve uma queda, doutora Vanessa. Então, evidentemente, se o rendimento diminuiu, a despesa também diminuiu, e muito dela por parte do lazer, que é onde mais gasta com as crianças, muitas vezes, né? É com lazer também, né? Então, assim, eu respeito muito a opinião da Lua, mas eu só quero dizer que tem casos e casos. Tem casos que o comerciante não tem, que vende água, que não compram água dele. Como é que ele vai pagar a pensão de um salário de R$1.000 e poucos por mês se ele não vender uma garrafa d'água? É preferível que ele vá preso, Lua? Eu não sei. Se for essa a tua opinião, eu respeito. Mas eu penso diferente de você, bem diferente de você. Porque temos que ter empatia à causa. Nós estamos num momento de crise. Nós estamos se comparando a um pós-guerra da Primeira Guerra, a um pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, gente. Ou a crise 29 nos Estados Unidos. Então, nós temos que entender que há uma mudança drástica social e nós temos que ter uma empatia a quem está passando mais dificuldade do que outros, né? Não dá a régua não pode ser igual para todo mundo, não pode. O funcionalismo público brasileiro, ele, felizmente, ele está resguardado na condição dele, com as prerrogativas dele, né? Mas não dá para comparar com um autônomo ou com um comerciante. Não dá, doutora Vanessa. Então, é o que eu estava dizendo, é bastante importante trazer essa questão do direito, né? O direito, para que ele seja justo, né, que realmente haja justiça, ele não pode seguir a lei exatamente como ela está escrita para todo mundo, porque é o que o próprio direito diz. Cada caso é um caso, né? Então, de todas as situações, tem pessoas que se aproveitam. Tem pessoas que realmente estão nessa situação e necessitam. Eu percebi um debate entre o grupo que está nos acompanhando, né, entre Nayara, Daniela, a Lua, e eu quero pegar um pouco do debate dessas pessoas para trazer isso, né? A Nayara colocou assim, mas quem está levantando o valor do dinheiro com o convívio, né? Você acha certo cortar o vínculo do filho com o pai por questão financeira? Então, a questão que a Nayara colocou é bastante importante. Um ponto é a questão financeira.
O outro ponto é a necessidade do filho de ter contato com o pai e com a mãe. E com os seus familiares que vêm a partir desses dois representantes, né? Porque cada um representa um grupo de familiares. Então, esse pai, ele vai ter o vô, a avó e todo o grupo, os tios, primos. A mãe, a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que é importante, que aí a Lua colocou assim, doutora Vanessa, nem tudo é alienação parental. Concordo totalmente, Lua, e jamais eu ia generalizar. Claro. Nem tudo é alienação parental, e como eu falei, cada caso é um caso, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente leve o melhor, não só para a criança, viu, Bahia? Não só para a criança, mas para todos os envolvidos. Porque todos são seres humanos, estão aqui para acertar, para errar, para se desenvolver. E essa pandemia está mostrando para a gente o quanto a gente precisa ser mais humano, olhar mais para nós e olhar mais para o outro. Né? A gente está vendo que as diferenças agora estão ficando, né? Então, nem tudo é alienação parental, concordo. Mas aí a gente tem que olhar com calma e a gente tem que separar o que é pensão e o que é convívio. Ok, agora vamos para a questão da pensão, que é a que a Lua está trazendo. E aí ela colocou, né? Ela pegou o teu exemplo, Bahia. Ela colocou assim, que fisioterapeuta pode ser Uber ou motoboy. Tem trabalho sim, que não pode cruzar os braços e largar o problema para a mãe. E aí é um ponto-chave, Lua, porque como a gente está falando aqui, a gente não está falando de pai, a gente nem está falando de gênero. Então, do mesmo modo, tem mães que não estão trabalhando. E agora o pai, que está tendo condições financeiras, está arcando. Porque é um momento específico, entende? Não tem gênero aqui. Aqui, eu vou até para te dar a resposta, eu vou trocar. Eu vou falar de mães que são, vou pegar o teu exemplo, tá bem? Mães fisioterapeutas. Sim, e tem muitas. Agora não tem condição. Entretanto, a Lua falou algo bastante importante e que aí eu vou considerar e trazer para a reflexão para ficar gravado nesse vídeo, que é a questão de se reinventar. Todos nós precisamos nos reinventar, todos nós precisamos buscar caminhos, a gente não sabe até quando isso vai durar, a gente não sabe o que vai acontecer e todos nós precisamos comer. Todos nós precisamos existir e manter a nossa existência, a própria existência, inclusive. Então, a questão de buscar caminhos dentro do que você sabe ou aprender a fazer algo novo, isso sim é um movimento geral. Mas a questão principal é, enquanto essa mulher fisioterapeuta ou o Bahia fisioterapeuta se reinventa, o juiz precisa perceber que houve esse fato novo que desestruturou eles. E precisa não tirar a pensão, mas de forma sensata, ponderar isso e por um período, até que essa pessoa se reinvente, não indeferir o pedido, porque se indeferir o pedido, enquanto essa pessoa não se reinventa, ela já fica numa situação de poder ser presa. E olha só que absurdo colocar, então, a mãe do seu filho numa prisão, porque ela foi atingida por uma pandemia, você entende, Lua? Então, imagina a criança perder a própria mãe, porque ela foi presa porque o juiz indeferiu o pedido, porque aqui eu troquei, né? Eu tirei, eu coloquei o gênero ao contrário. Claro, entendi. Porque eu tô com um caso agora que o pai conseguiu a guarda unilateral, ok? E nesse período, olha só, Bahia, ele não tá deixando a mãe falar por telefone. Por quê? O telefone, o vírus passa por telefone. Ele não deixa ela falar por telefone. E sabe o que ele fez, Bahia? Ele entrou com uma ação agora, colocando um cálculo absurdo, pedindo retroativo de pensão alimentícia, que ela não tem condição, ela não tem nenhuma condição, sabe? E tá a briga, ela, doutora, pelo amor de Deus. E eu falei, olha, pelo amor de Deus mesmo, tem que invocar Deus. Porque o que está acontecendo com o ser humano, né? E aí, Bahia, é essa questão do sistema, viu? De você fazer agora um trabalho de mostrar para as pessoas o sistema, de um se colocar no lugar do outro e de se unir para o bem comum, para o bem maior. É essa colocação que eu quero fazer. A doutora Patrícia Riso muito nos agrada e nos honra aqui.
é uma grande advogada de família, professora, direito de família também, do Código do Direito Civil também. E ela faz aqui: se me permite uma observação, estamos em um momento atípico e todos devem se readequar ao momento atual. A aplicação direta do princípio constitucional da solidariedade. É exatamente isso, assim, nós estamos numa crise mundial e as pessoas ainda tentam, e aí você percebe o modus operandi, desculpe-me até aprofundar sobre isso, do modus operandi do alienador ou da alienadora, quando ele quer trazer a questão desse revanchismo, da questão da separação da pensão com a guarda. Quando você começa a pleitear uma maior convivência da outra parte pelo valor financeiro que paga de pensão, isso para mim é um exemplo crasso de alienação parental. Ou seja, a moeda de barganha, né? Então, barganhar a visitação do que não tem a guarda comigo, pelo valor que ele paga para poder ver, e infelizmente é uma prática que acontece há muitas décadas, não é anos, a literatura já coloca isso há muitas décadas, e continua existindo. Pasmem, em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, a pessoa quer barganhar ainda. Não, você tem que pagar o valor integral da pensão. Se você não pagar, você não vai ver o nosso filho. Não vai falar no telefone. Não vai falar no telefone. É surreal. É surreal isso. É surreal. E assim, nós devemos ter essa... Porque existe uma coisa interessante, né? Um dos princípios do direito, eu falo da solidariedade, é da economia processual, né? De você juntar os processos. Mas nesse caso, são indissociáveis. Uma coisa é a pensão alimentícia, outra coisa é a visitação, é a convivência da criança, né? Isso não é a mesma coisa. Isso não é barganhado. Isso não pode se equiparar. Se ele paga mais pensão, tem convivência melhor. É, de novo, a redundância se fazer necessário, doutor Vanessa. Outra coisa, Bair, o professor Rocha, né, como sempre, é uma pessoa maravilhosa, está sempre aí acompanhando com a gente, né? Ele colocou um ponto-chave do direito, importantíssimo. Não podemos esquecer que os alimentos são estipulados pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, né? É de praxes 1/3 do salário mínimo nacional em caso de desemprego ou trabalho. Então, nem é uma questão de se debater muito sobre isso, porque isso é lei, né? E nesse ponto, aí, esse que é o alimentante, ele vai correr atrás de como conseguir isso, porque a criança precisa comer. Mas é 1/3 do salário, porque essa é a situação mesmo, né? Obrigada, viu, professor Rocha? Ele é ótimo mesmo. Ele é. Então veja como... E aí ele colocou, né, confirmando, né, a convivência e pensão alimentícia não se comunicam. Então, o ponto-chave aqui que eu quero chamar a atenção é que nós, né, advogados, operadores do direito, pessoas como você, Bair, que está aí à frente de um movimento, nós precisamos nos unir neste momento para criar uma força, um mecanismo para chamar a atenção desse juiz. Ele não pode simplesmente indeferir e não ver as consequências dessas ações, o que isso pode gerar para a sociedade como um todo. Você imagina que daqui a pouco, com essa pandemia ainda durando mais um pouco, daqui a pouco vários homens e mulheres serão presos. Serão presos porque não cumpriram a sentença, não pagaram a pensão, e é o único processo civil que realmente prende. E eu passei por essa, assim, eu conheci vários clientes meus no presídio. Quando me contrataram, ele já estava preso por questão alimentícia, e não porque ele não pagou, mas porque ele não tinha condição de pagar aquele valor e a revisional foi indeferida. Isso numa época que nem era de pandemia. Então imagina agora, Bahia. Né? E será essa a solução, doutora Vanessa? Prender todos os pais que em plena pandemia não conseguiram arcar com a integralidade da pensão alimentícia? Será que prendendo os pais vai aparecer o dinheiro para as crianças? Será que o prejuízo não vai ser ainda maior? O que se espera numa atitude igual a essa? Né? Eu fico bastante triste de imaginar, de saber, e infelizmente até de reconhecer que o nosso judiciário brasileiro ele está tendo vários posicionamentos que vão de longe contra a proficiência da família, a proficiência das relações familiares. Infelizmente, é triste demais reconhecer isso. Felizmente, eu conheço outros magistrados também, inclusive na faculdade que eu faço, que felizmente me dão uma luz no fim do túnel, um verdadeiro farol, né? Graças a Deus. Existem magistrados agora, Bahia,
eles estão seguindo pela visão sistêmica. E isso já está trazendo uma mudança que nos traz esperança. Eles já olham o todo, eles já procuram ver quais são os emaranhamentos dessa família. Então, existe um grupo aí que já despertou para isso, e é por isso que a gente precisa divulgar ao máximo, né? Trazer cada vez mais. E para quem está no campo de batalha, né? Quem está na linha de frente aí, que são os advogados da área de família, precisa, então, fortalecer e usar todos esses mecanismos para transformar essa história e evitar que essas pessoas sejam presas, né? Fazer com que a situação mude. Então, a gente está indo aí, a gente está montando, colocando várias técnicas para poder resolver. O professor Rocha colocou aqui, lembrando a você que o alimento é para o filho e não para a mãe. Precisamos acabar com essa ideia de que é o guardião, fica ou que é o guardião que vai usar essa pensão. Isso aí também é uma máxima muito grande já, de muitos anos que eu leio sobre isso, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, é uma indústria da pensão alimentícia no Brasil, né? Infelizmente, a gente sabe isso, até vários atores e astros do esporte, né? Passaram por vários vieses aí de relacionamento, onde percebe-se claramente, eu não quero nem aprofundar muito isso, que é uma indústria de pensão alimentícia, né? O que se cobra de um pai que tem um poder aquisitivo maior, né, para pagar para a necessidade da criança, do alimentante, é uma coisa exorbitante, né, que não faz jus ao pleito ao que vai ajudar a criança, no que vai melhorar a criação, o desenvolvimento infantil, enfim, são novas discussões isso. Mas ela existe. O professor Rocha colocou aqui, eu acho também importante colocar. Em todos os casos, a melhor solução é o diálogo e bom senso entre os responsáveis pela criança, independente de quem tenha guarda ou não, visando sempre o melhor para a criança. Então, esse é o ponto-chave, viu, Bahia? Nós estamos com o nosso tempo terminando. Eu vou fechar a fala com esse ponto-chave de que, para a gente encontrar o melhor caminho, são dois adultos que estão na história. Então, que esses dois adultos consigam se colocar no seu lugar de adulto, de pai e mãe dessa criança, e consigam se resolver sem precisar levar para um juiz que é totalmente alheio à tua situação. Né? O juiz não sabe o que está acontecendo, quem é quem, e nem tem tempo para isso, tamanha demanda que está no judiciário. Que aumentou demais por causa dessas questões. Então, trabalhar essa visão de quanto você consegue se colocar como um adulto e resolver a situação, porque vocês são as melhores pessoas, pai e mãe, para encontrarem o melhor caminho para o filho diante de qualquer situação que esteja se apresentando. Então, um grande abraço, Bahia. Agradeço a todos que estão acompanhando e agora você fica aí com as considerações finais. Poxa, doutora Vanessa, mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Eu aprendo muito aqui com você. É sempre gostoso. Agora, hoje foi até mais interativo, né? Com os participantes. Cláudio, gostei demais disso. E assim, eu gosto sempre de encerrar qualquer fala, quando se fala sobre alienação parental, é a questão da esperança, que a gente já falou da outra vez, porque, infelizmente, tem muitos pais sofrendo, muitos pais e mães que estão pensando em jogar a toalha. E eu, enquanto eu respirar, eu jamais jogaria a toalha por nenhum filho meu e por nenhum pai, mãe ou avô que sofre de alienação parental. Para manter. Eu falo, mantém pai, mantém mãe, mantém vô, mantém vó, mantém na luta, porque o amor sempre vencerá. Passará 5 anos, 10, 15, talvez uma vida inteira. Um momento, esse amor vai se mostrar. E quando ele se mostrar, ele derruba qualquer alienação, qualquer alienador, qualquer alienadora. Então, eu creio muito nesse amor ágape, nesse amor de Deus, que certamente é a maior justiça de todas, né? E ela sempre vencerá no final, sempre. Então, mantém. Por mais difícil, árduo que quebra as energias, né? Porque a pessoa que sofre alienação parental em um último estágio, né? Com as falsas denúncias de abuso sexual que já falamos outras vezes, a pessoa não tem vontade de viver, né? Não é nem mais de lutar pela outra parte, pelo seu filho e sua filha amada, é vontade de viver. Então, e é para essa pessoa que eu falo agora, querido, eu sou cristão e confie em Deus, querido, porque uma hora isso vai acabar. Esse mal uma hora vai acabar, mas você precisa estar firme e acreditando no teu amor e nunca deixar de lutar pelo seu filho e sua filha, porque uma hora isso vai acabar. E quando acabar, querido,
Vai ser tão lindo, cara. Vai ser tão lindo que você vai se orgulhar muito do que você fez. É isso, doutora Vanessa. Obrigado. É isso. E assim, e ainda em 1 minuto, eu quero agradecer a presença da Lua, tá? Porque ela trouxe questões fundamentais que deram para o nosso programa uma rica reflexão. Então, eu quero agradecer porque as questões que foram trazidas trouxeram esse movimento de reflexão que vai agora se perpetuar através do vídeo que ficará disponível no YouTube e que muitas pessoas vão ter oportunidade de pensar sobre essas coisas. Então, agradeço e que Deus abençoe todos vocês, né? A semana